Bom dia a todos, que Deus nos abençoe sempre. Professora Devail de Língua Portuguesa, essa é a nossa atividade número 5, ok? Quem não enviou ainda as atividades para mim anteriores, por favor, envie, tá bom? Porque eu estou anotando tudo aqui, quem está enviando, quem não está, certo? Então aqui, essas atividades, elas correspondem às aulas dos dias 19, 20, 26, 27 e 28 de abril. Ou seja, como vocês já sabem, vocês têm 15 dias para fazê-las, tirar uma foto e me enviá-las, certo? Meu WhatsApp está aqui para vocês entrarem em contato, enviar as atividades, questionar quaisquer dúvidas que vocês surgirem aí, mas é muito importante vocês observar bem o vídeo, né, sobre o que nós vamos estar falando. Então, continuando, o que vocês vão fazer? Leia com atenção, assista aos vídeos e depois copie as atividades e tente respondê-las, ok? Eu coloquei aqui assista aos vídeos, eu iria colocar um outro vídeo aqui junto com esse, só que não deu certo aqui, beleza? Então vai ser só esse vídeo mesmo. Essas atividades, elas estão no seu livro didático de língua portuguesa, nas páginas 29, 30 e 31, certo? O que nós vamos trabalhar então nessa aula? A pontuação, a entonação e a expressividade, ok? Então olha só o que está dizendo, atividade oral e escrita. Na leitura de todos os poemas menciona-se muito a expressividade. Na fala podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Vejam os quadrinhos a seguir. Então, nos quadrinhos a seguir, nós temos um contexto, né, entre a Mônica e o Cebolinha. Observem. Então, no primeiro, que a Mônica chega, vê o Cebolinha e com a cara de espanto diz: "Hã?" No segundo quadrinho, ó, "Cebolinha, que fez com o seu cabelo?" Aí no terceiro quadrinho, Cebolinha responde: "Nada, só peguei uma ventania no caminho." Então, façam a leitura aí da tirinha dos quadrinhos e com base nisso vocês vão copiar e tentar responder as atividades aqui. A número 1, ó. Leiam em voz alta e respondam as questões. Aí a letra A. O que expressam os sinais de pontuação? Que sinais? Ó, ponto de interrogação e o ponto de exclamação juntos no primeiro quadrinho. O que eles estão expressando, né? Então aqui no primeiro quadrinho, que a Mônica chega, vê o Cebolinha com o cabelo daquele tipo e diz: "Hã?" Né? Eu não sei como foi trabalhado com vocês a questão da pontuação, né, no quarto ano, mas acredito que foi um pouco falho e um pouco vago, né? Porque com essa questão da pandemia, então as coisas estão um pouquinho tanto difícil, né, para o professor quanto para vocês, alunos e pais. Mas nesse caso aqui, eu vou estar dando umas dicas, tá bom? Então muita atenção aí, ó. Vou ler novamente e vou estar tentando ajudar vocês. Observe então. O que expressam os sinais de pontuação, ó? Juntos, né? Interrogação e exclamação no primeiro quadrinho. Então, o que eles expressam? Eles expressam dúvida, né? Espanto, ok? Por que dúvida, né? Porque a Mônica está chegando ali e está vendo o Cebolinha com aquele cabelo dessa maneira, né? Que está no
quadrinho 2. Então, o que vai expressar? Dúvida e espanto pelo sinal de interrogação. Agora, já pelo sinal de exclamação, vai estar expressando o quê? Uma surpresa. Okay? Então, ela se sentiu também o quê? Surpreendida, certo? A letra B. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial demônica e essa pontuação podem expressar, né? Que efeito de sentido, certo? Então, que eles que pode estar expressando, né? Pode expressar o que? Uma dúvida, um espanto, um estranhamento, uma surpresa, né? Pense aí, pode expressar outras coisas mais, ok? Já na letra C, está querendo o seguinte, ó, no último quadrinho, que é esse aqui, o número 3, há um ponto de interrogação. Oh, desculpa, gente, eu pulei para cima. Na letra C aqui, tá? Perdão aí. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto do Cebolinha indicam que sentimentos, né? Então, algumas possibilidades. Indiferença pela dúvida da Mônica. Também uma certa irritação a gente pode observar ali, né? E também pode acontecer o que? No caso, um incômodo com o cabelo novo. Cabelo novo de quem? O cabelo novo do Cebolinha, que ele está aqui, né? Segundo ele, foi por causa do quê? Foi por causa de uma ventania, ok? Então, algumas possibilidades são essas aí, são possibilidades, pode estar indicando outras coisas também, ok? Mas há algumas possibilidades que eu posso passar para vocês: indiferença pela dúvida da Mônica, uma certa irritação, um incômodo com o cabelo novo do Cebolinha, certo? Então vamos prosseguir aqui agora para número 2. A número 2 está pedindo o seguinte, ó: leiam em voz alta este trecho do poema Voo. Olha só: voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Aí tá falando converse. Só que nesse caso aqui não tem como, né? Conversem sobre a entonação da voz diante do uso das reticências e sobre qual sentido esses sinais podem expressar nesses versos. Então, o que é a reticências? A reticência são esses 3 pontinhos, né? Então, são 3 pontinhos colocados aqui, ó, no final de cada estrofe, certo? E aí, vamos falar um pouquinho sobre as reticências, ó. O emprego das reticências expressam de maneira escrita uma sensação de algo inacabado, ou seja, de algo que ainda poderia acontecer ou de alguém que ainda poderia falar alguma coisa. Elas são empregadas nesse sentido. Mas, por exemplo, aqui nesses versos, as reticências, elas expressam a ideia de pedido, de desejo de algo que fica no ar, sem a certeza de que acontecerá, certo? Então, a número 2 aqui é só leitura mesmo, tá bom? E a observação da reticência, das reticências aí, beleza? Na número 3, olha só: leiam um trecho de um texto informativo. O que é um texto informativo, gente? Um texto informativo é um texto que sempre passa algum tipo de informações a nós, certo? Seja essas informações que ele está passando do nosso conhecimento ou não. Então nós temos o título aqui, ó: Pombo Correio. O pombo correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um de seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa.
Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Então aí está algumas informações sobre o pombo-correio, né? Isso é um texto informativo, é aquele que nos transmite algum tipo de informação. Aí vamos verificar aqui a letra A. A letra A está dizendo o seguinte, ó, observem os sinais de pontuação que foram destacados acima, né? Quais sinais aqui que nós temos? As aspas, né? E o que? E os parênteses, ok? Então nós temos as aspas, olha, de um ladinho e de outro, e nós temos aqui embaixo, né, na palavrinha na França, os parênteses, ok? Então novamente aqui na letra A, observem os sinais de pontuação que foram destacados acima, aspas, parênteses. Aí está dizendo lá, ó, para que esses sinais foram usados no texto? O que vocês acham? Foram utilizados para quê? Vamos aqui às dicas, né? Sobre as aspas, ó. As aspas foram empregadas aqui para expressar que as aves não têm casa com paredes e telhados, né? Nós temos casas que têm paredes, têm telhados e tem outras coisas mais, mas as aves, elas não possuem casas assim. Porém, elas têm ninho, né? O que elas têm? Elas têm um ninho. E a gente pode chamar o ninho de casa, certo? Por isso, o uso das aspas, no caso aí em cima. Então, as aspas está sendo usada, né? Então, desculpa, voltando. Está sendo usado a palavra sua casa, mas na verdade está se referindo ao ninho, né? Ou seja, elas não têm casa com parede, com telhados, com tijolos igual nós. Mas elas possuem o que? Elas possuem o ninho, e esse ninho ali ele está sendo chamado de casa, por isso colocou-se entre aspas, ok? Já os parênteses empregados na expressão, qual expressão? Na França, ele quis dizer que Paris fica na França. Então, foi um termo explicativo que foi colocado entre parênteses. Então, os parênteses, eles geralmente são empregados para estar fazendo essa função. Que função? Função de estar separando um termo explicativo, né? Porque Paris fica onde? Fica na França. Então, na França está explicando onde está localizado Paris, certo? Embaixo aqui, ó, nós temos a tarja falando certinho, ó. Aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente da usual, ok? Vocês viram lá então, por exemplo, que a palavra casa, né, foi empregada de certa forma para expressar que era o que? A casa do passarinho, mas na verdade o passarinho tem um ninho, né? Então por isso que foi empregada as aspas lá. Então todas as vezes que a gente usar uma palavra de forma diferente da usual, a gente pode colocar as aspas, tá? Também, ou a gente quer dar destaque a alguma palavra, a gente sempre utiliza as aspas para chamar a atenção de quem está vendo, certo? Visualizando o que está escrito ou o que a gente escreve. Em relação aos parênteses, são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase. Ou seja, ali nós tivemos a palavrinha Paris,
Onde está localizado Paris, né? Fica onde? Fica no Brasil? Não, Paris fica na França. Então, veio o termo explicativo, falando onde está localizado Paris. Por isso que foi utilizados os parênteses ali em cima, ok? Aí está falando aqui, olha, presta atenção na continuação aqui. Está dizendo o seguinte: agora você. No texto a seguir, estão faltando os sinais de pontuação. Leia em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Então, nós temos todo esse texto aqui embaixo, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão lê-lo e depois vão copiá-lo no caderno e tentar colocar os sinais de pontuação aqui, ó, aonde vocês acharem que eles estão faltando. Por exemplo, aqui em cima nós temos o título, ó. Quem criou o biscoito? Olha só, está fazendo uma pergunta, né? Se está fazendo uma pergunta, então tem alguém que está com dúvida. Então, se está com dúvida e está fazendo uma pergunta, que pontuação que eu utilizo? O sinal de quê? De interrogação. Tá? Não ficou muito bonitinho aí não, porque esse lápis aqui do meu PDF aqui é horrível, né? Aqui pelo mouse aqui é horrível ficar escrevendo e ficar fazendo as coisas, certo? Mas então é isso aí, vocês vão ler e vão tentar colocar os sinais de pontuação. Presta atenção, porque, por exemplo, ó, o ponto final, por exemplo, está faltando aí em vários locais, e o ponto final é onde termina o final de uma frase, por exemplo, uma frase afirmativa ou negativa, né? Sempre antes de uma letra maiúscula vem um ponto final ou um ponto de interrogação, vem um ponto qualquer, né? Então, por exemplo, olha só aqui, ó, né? Com certeza tem uma pontuação, certo? Então vamos verificando, olha, essa parte aqui, ó, tem um eles aqui que está maiúsculo, então com certeza aqui tem outro sinal de pontuação, não é isso? Então vão verificando e aí vocês tentem copiar e colocar os sinais de pontuações aí adequados, certo? Aqui embaixo está dizendo o seguinte, ó, reescreva o texto colocando os sinais de pontuação, que foi aquilo que eu falei. Vocês vão copiar, né, e tentar colocar os sinais de pontuação, certo? Embaixo aqui, ó, finalizando essa parte de que vocês têm que fazer, está dizendo o seguinte: hora de organizar o que estudamos, né? Então temos aqui, ó, pontuação. Olha, pontuação pode marcar o final das frases. Quais pontuações podem fazer isso, né? No caso aqui, nós temos o ponto de exclamação, depois nós temos o que aqui, ó, o ponto final, depois o ponto de interrogação, nós temos também as reticências, ok? Do ladinho aqui, que mais que a pontuação pode fazer? Ajuda a organizar as ideias e as informações do texto, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai lendo um texto, existe pausas, né? Existe entonação, certo? Porque se você vai fazer uma pergunta, a entonação ela muda. Então a gente não lê de qualquer maneira, a gente tem que ler respeitando as pontuações. Aqui do outro lado, aqui o último aqui, indica expressividade e intenção do autor, né? Então, está escrevendo alguma coisa, se você quer dar entonação, tom de pergunta, né, ou qualquer outro tipo de informação, a pontuação ela ajuda nessa questão da expressividade, né? Se está fazendo lá um desenho, né? Voltando lá, por exemplo, ó, quando a Mônica chegou lá, né? Olha a cara dela, né? É uma cara de quê? De espanto, de dúvida, porque ela viu o Cebolinha com aquele cabelo todo caracolado lá, né? Que não é de costume dele usar assim, então ela ficou toda espantada, né? Ela ficou o quê? Com dúvida. O que será que aconteceu? Né? Então ela faz a pergunta a ele. Então ela ficou com dúvida e fez a pergunta. Então ela utilizou o quê? O ponto de interrogação. Como ela ficou surpresa também, ela utilizou também o quê? O ponto de exclamação.
né? Então, interrogação para quando se está com dúvida, e exclamação indicando surpresa, ok? Então, aqui nesse caso aqui, ó, no quadrinho aqui, foi utilizado pelo autor justamente pelo autor, né, que é o escritor, justamente por isso, né? Porque ela estava com todos esses questionamentos aí na mente, certo? Então, vocês façam uma leitura, tá? Qualquer coisa vocês questionem lá no meu WhatsApp. Bons estudos a vocês dessa parte aí. E agora, dando continuidade, porque não vai acabar ali em cima não. Aquele só acabou a parte que vocês vão fazer agora nos próximos 15 dias. Agora a gente vai passar aqui para uma parte chamada correções das atividades da aula anterior. Tem a aula anterior que eu passei para vocês da quinzena passada, não é isso? Que foram das páginas 26, 27 e 28. Então vamos fazer a correção aí e depois vocês verificam no caderno de vocês se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, aqui teve aquele vídeo que eu passei sobre a musiquinha, né, do pé com pé, que estava trabalhando o quê? Estava trabalhando o sentido real e o sentido figurado, certo? Eu espero que vocês tenham pelo menos escutado a musiquinha, tenham feito a leitura aqui com calma, percebido o trocadilho aqui, né, utilizado no sentido tanto figurado como no sentido que real, né? Aí aqui na atividade 5, corrigindo, tá? Que essas atividades, vou tornar a repetir, foram da quinzena passada. A letra A pediu-se o seguinte, ó, descubram e copiem 2 versos em que a palavra pé possa ter sido empregada no sentido próprio. Aí teve aqui, ó, possibilidades, ó. Por que possibilidades? Porque se vocês verificarem aqui, existe tanto de um lado quanto do outro vários versos, né? E aí não, se você copiou outro diferente, não tem problema também, mas as possibilidades aí, ó, enfiei o pé na lama, despenquei com o pé descalço, ok? Letra B. Copiem 2 versos em que a palavra pé esteja sendo empregada em sentido figurado. Então, para quem não fez ainda, né, ou quem quer corrigir aí que não conseguiu entender muito bem, tá? Olha só aqui, nós temos, ó, acordei com o pé esquerdo, botei o pé na estrada, caí um pé d'água, certo? Por que sentido figurado aqui? Por exemplo, ó, quando fala assim, ó, caiu um pé d'água, né? Água tem pé? Água não tem pé, né? Os seres vivos, como por exemplo nós, seres humanos, né, e os animais, eles possuem pés, mas a água ela não possui pé. Então aqui utilizou-se o sentido figurado para dizer o quê? Que caiu o quê? Muita água, muita chuva, né? Chuva demasiada, certo? Então utilizou-se outra palavra, utilizou-se o quê? O sentido figurado. Agora em cima não, ó, quando ele fala assim, ó, despenquei com o pé descalço. Eu posso estar em cima de uma cadeira, de repente eu escorrego, despenco e caio no chão com os pés descalços. Pode ser real? Pode ser real. Então, esse aqui não é sentido figurado, é sentido que real, né? Enfiei o pé na lama, ou seja, eu estou andando, caiu, choveu, né? E de repente tem uma lama lá e eu coloquei o que? O pé na lama. Então, é sentido real? É sentido real, não é sentido figurado, certo? A número 6, então, corrigindo aí a número 6, ó, leia os quadrinhos e responda ao que se pede. Então aqui nós temos o contexto aqui do koala brincando com outro bichinho aqui, ó. O bichinho está com a bola na mão porque o koala jogou e ele pegou. Aí ele fala, ó, peguei. O koala joga, o koala joga a bola, né? E ele fala, peguei. De novo aqui, ele joga a bola, ó, tentando fazer a cesta e o bichinho, peguei.
joga a bola, o bichinho peguei. Aí ele vai, o coal, ele vai lá para o banco, né? E aí no banco tem a girafa lá. Aí a girafa diz assim para ele, ó, o bicho está pegando, hein, coal? Aí ele responde, não tem graça, né? Com base no contexto, pediu-se o seguinte, ó, a expressão o bicho está pegando foi empregada tanto no sentido real, né? O que é o sentido real? O sentido próprio da palavra, aquele sentido do dicionário, né? Sem modificações. E também no sentido figurado, aquele sentido que a gente utiliza outras palavras para expressar, né? Então explique os dois sentidos. Aí no sentido real, ó, o que acontece no sentido real? Que é o sentido próprio da palavra. O animal, que animal? O animal que é o bicho lá, o que está acontecendo? Ele tem o adversário que é o coal, né? E o que está acontecendo? Ele está realmente conseguindo pegar as bolas lançadas, né? Então o bichinho lá lançou a bola e ele está realmente pegando a bola. Então aí está no sentido real, né? Porque está acontecendo mesmo. O bichinho joga a bola e ele cata, né? E ele pega. Agora já o sentido figurado, olha só o sentido figurado, as coisas não estão bem, não estão saindo como o personagem esperava, ou seja, as coisas para o coal não estão bem, ele não está num dia, né, não está num dia de sorte, vamos dizer assim, ele está num dia de azar, porque toda bola que ele joga, ele não consegue fazer a cesta, o bichinho vai lá e pega. Ou seja, então aqui nós temos o sentido real, as coisas não estão saindo bem, o bichinho está o quê? Está com azar, está num dia ruim, certo? Continuando aqui a número 7, né, era só a leitura que eu pedi para vocês, não é isso? E aí fazer a leitura da letra A e observar o que? O emprego dos sentidos aqui na linguagem utilizada, né? Que é a linguagem o quê? Linguagem figurada. Então, qual a linguagem figurada utilizada aqui que vocês devem ter observado? Os loucos da vida, não é isso? E na letra B? Na letra B nós temos, ó, cabeça cheia de grilos, né? Será que são os grilinhos que estão lá na cabeça deles? Por isso que ele está com a cabeça cheia de grilo? Não, está utilizando o sentido o quê? O sentido figurado, né? Que alguma coisa está acontecendo. Aqui na letra C, agora a letra C, sim, era para vocês copiar e responder, né? Escreva significados possíveis para cada expressão. Que expressão? Loucos da vida. Então, quando se fala assim, loucos da vida, é que alguém está o quê? Está irritado, está revoltado, certo? E com a expressão com a cabeça cheia de grilos, né? Significados possíveis é que está o quê? Com muitas preocupações, né? Pensando em quê? Em problemas, né? Então a pessoa está com algum problemas, então ela está muito pensativa, ela está muito preocupada, então se utiliza essa expressão no sentido figurado para dizer que ela está o quê? Com a cabeça cheia de grilos, né? Ou seja, ela está grilada com alguma coisa. Na letra D, escreva versos ou frases usando uma dessas expressões no sentido figurado. Então aí ficou a critério de vocês escreverem aqui, né? Ou versos ou frases no sentido figurado. Que outros sentidos poderiam ter dados ali em cima? Ok? Então essas foram as correções. Aí vocês observam aí, certo? Não tem necessidade exatamente de estarem todas iguais às que estão aqui, porque existem outras possibilidades, mas para aqueles que ainda não fizeram, que estavam com dúvidas, aí está na hora de fazer mais uma leitura, copiar, né, e copiar com atenção e prestar atenção nessas possíveis respostas, ok? Então, agora sim, finalizando, bons estudos a todos, certo?
Assista novamente o vídeo se for necessário. Tem o meu WhatsApp lá, vocês podem estar fazendo os questionamentos de vocês, né, em relação às dúvidas. Ok? Um abração a todos e até a próxima aula.